Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com grande alegria que eu estou trazendo aqui um amigo que eu não conheço pessoalmente, mas temos muitas identidades, que é o Tiago dos Reis. Pois é, e teu canal está crescendo bastante, né? Como é que você avalia o crescimento do teu canal e por quê? Você acha que está tendo mais interesse das pessoas pelas pautas que a gente tem abordado? Porque o terreno está complicado, né? Quando a gente vê, por exemplo, os canais da direita, eles têm um volume muito grande de pessoas inscritas, né? O que você atribui a esse tipo de situação? Ter mais gente no campo do obscurantismo, porque quando a gente analisa o que essas pessoas falam, é um negócio assim pavoroso, né? O Uhum. que acontece? A ignorância é muito maior do que a consciência e a sabedoria? Não, eles são uma minoria bem barulhenta. Só que nos canais da direita eles têm uma diferença, eu até fiz um vídeo ontem sobre isso, que é os políticos da direita, eles divulgam os canais da direita. Então, você vai em qualquer Twitter do Carlos Bolsonaro, ele tá lá todo dia, ele divulga uns 2 ou 3 youtubers da direita e ele coloca lá o link, fala se inscreva no canal e ele indica. E quando um político que tem 2, 3 milhões de seguidores, ele começa a divulgar canais do YouTube, eles já vêm com um cacife. Aí o pessoal começa a se inscrever. E aqui na esquerda não tem. O seu canal não é divulgado no Twitter de políticos, o meu também não é, e nem de nenhum outro. Então, a gente é cada um por si, mais ou menos. Eu não sei se isso é de todo negativo também, Tiago, porque isso também nos confere também uma independência absoluta, né? A gente não fica devendo nenhum tipo de favor, nenhum tipo de retribuição. Então eu prefiro analisar sempre a coisa pelo aspecto positivo, né? Porque a quantidade também ela pode significar algum tipo de retorno financeiro para quem está fazendo trabalho nas redes, mas você perdendo a identidade, você acaba, no futuro, tem uma hora que a desmoralização acontece, né? Então, talvez a gente esteja no melhor caminho. Esses dias aí, a gente teve a polêmica que está puxando toda a rede aí, que é a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e que o Exército estaria coadunando, né, estaria corroborando o genocídio que está acontecendo aqui no Brasil. E eu tenho visto muitas pessoas assim surgirem. Ontem eu vi o Demétrio na Globo News falando que o termo genocídio foi muito forte, que genocídio é uma coisa que não se aplica ao caso. E eu quero discordar do Demétrio, porque no Brasil está tendo um genocídio, sim, um genocídio consciente. Existe um genocídio previsto na lei brasileira, que significa assim, você fazer algum tipo de ataque à minoria, você atacar membros dessa minoria. Quando a gente vê, por exemplo, o comportamento do presidente da República absolutamente omissivo em relação, por exemplo, ao extermínio de índios, quando ele não só se omitiu, mas ele realiza um ato de não autorizar, ou ele veta um dispositivo que previa água potável para os índios, máscaras para os índios, alegando que não tinha uma dotação orçamentária. Isso é um comportamento genocida. Isso é ou não é genocídio? Qual a tua opinião dessa história Ah, toda, Tiago? isso é genocídio também. Li hoje no UOL o Josias de Souza falando que genocídio é um termo muito forte. Aí o próprio Gilmar Mendes falou, não, no Tribunal Penal Internacional, genocídio é qualquer tipo de extermínio, não precisa ser consciente, pode ser simplesmente apoiar. O fato de que tem um militar da ativa no Ministério da Saúde e que o Ministério da Saúde empregou apenas 25% do dinheiro que tem disponível no combate à pandemia é um extermínio da população. Cadê o resto do dinheiro? Não foi empregado porque não quis. O fato de que só entregou 15% dos equipamentos de proteção individual que prometeu aos estados e municípios é parte do genocídio. Isso do Bolsonaro cortar água potável e todo tipo de apoio aos indígenas é genocídio. Isso tudo é genocídio. E o fato dos militares, além de terem vários ministros no governo, terem o ministro da saúde e estarem caladinhos, aí vocês estão apoiando o genocídio, queira ou não. Até a nota dos militares é uma vergonha, porque eles acusam o Gilmar Mendes, eles atacam o termo genocídio, mas em nenhum momento eles se defendem, porque eles sabem que não tem defesa. Uhum. Não, e tem uma coisa também que é aterradora para a gente, Tiago, é a ignorância dos nossos líderes militares, vamos dizer assim, né?
porque eles, se tivessem fazendo a prova do Enem de interpretação de texto, eles ganhariam zero, porque o que o Gilmar Mendes quis dizer ali foi uma crítica ao Bolsonaro, especificamente, e dizendo que os militares ou as Forças Armadas estão se acoplando a um genocídio consciente. Porque, olha só, o ministro Pazuello, quando ele assumiu a pasta da saúde, se é que a gente pode dizer que ele assumiu, né? O Brasil tinha em torno de 13.900 mortos, 14 mil mortos. Nós estamos indo para 74 mil mortos hoje ou amanhã. Então, o ministro tem nas costas dele 60 mil cadáveres, isso do ponto de vista oficial. E nós sabemos que as estatísticas no Brasil são subnotificadas. Então, assim, me pareceu muito despropositada a forma como os ministros reagiram. Eles tinham que condecorar o Gilmar Mendes por estar fazendo uma crítica e estar apontando exatamente o que está acontecendo. Agora, isso acaba insuflando também muitas pessoas na rede dos apoiadores de Bolsonaro, que os militares agora estão saindo para o combate, agora eles parecem que estão se manifestando, agora eles têm que fazer alguma coisa, né? E me assusta muito o comportamento desse pessoal da direita, porque eles ficam insuflando os militares, mas eles não assumem claramente, né, que querem um golpe, querem uma tomada de poder, porque agora eles estão sofrendo reprimendas aí nas plataformas, né? E sobre isso, eu queria tua opinião sobre esse enfrentamento que as grandes redes estão fazendo em relação a conteúdo de alguns canais de direita e em alguns lugares do mundo, até de esquerda também. Como é que você está vendo tudo isso? Está cada vez mais uma guerra contra o discurso de ódio. O Facebook não queria iniciar essa guerra. O Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, ele até falou que não é papel do Facebook fazer isso, mas o mercado financeiro percebeu que a extrema-direita não é boa para os negócios no mundo inteiro. Então falaram, não, então vai ter boicote. Aí com um boicote de 500 empresas, que principalmente no Facebook, mas esse boicote também se estendeu ao Twitter e ao YouTube nos Estados Unidos. Então, eles, com a mão no bolso, pesando o bolso, aí eles começaram a ir contra discursos de ódio, esse tipo de coisa. E aqui no Brasil, eles falam, os militares estão acordando. Eles não falam o que eles querem, porque quando eles falavam o que queriam, falaram muito, estão todos com tornozeleira, ficaram pregando golpe, não pode. E os militares, eles estão agora atacando Gilmar Mendes, mas já eles voltam para a toca deles, que é o lugar deles. Eles estão só tentando defender o próprio ego. Parece que é isso. Assim, eu também não falando bem sério assim, né? Eu acho que os ministros da Suprema Corte eles não devem estar se pronunciando à torta à direita, porque isso virou a moda no Brasil nos últimos tempos. Mas já que eles estão exercendo aquilo que eles acham que é a área da cidadania deles, né? O que competiria também ao Exército é entender, ou as pessoas que estão vendo esse negócio, entender que é um direito do cara também se expressar e fazer críticas. E um negócio interessante foi o seguinte, é que ele reiterou as críticas, né? Muita gente pensou que ele ia recuar, e ele falou, não, eu reafirmo tudo aquilo que eu estou dizendo. E é necessário que se faça a crítica assim, porque o Exército está mal parado. Porque aconteceu o seguinte, né? O Bolsonaro está colocando militares dentro do governo, né, em pastas importantes, e está transmitindo para a sociedade que ele está tendo esse tipo de escudo, esse tipo de parede protetora, né? Você acha que a intenção é mais ou menos essa que eu estou falando, Thiago? Essa é a intenção dele, mas é uma intenção que foi meio minada pelo STF nos últimos meses. Eu lembro que no fim de abril, começo de maio, o Bolsonaro estava escalando o autoritarismo dele, foi lá fazer discurso na frente do quartel-general das Forças Armadas em Brasília, numa caminhonete, e aí todo mundo começou uma tensão, até eu falava, caramba, será que vai ter algum tipo de golpe? O cara está começando. Aí ele levou um enquadro do STF, os próprios comandantes das Forças Armadas falaram, não, você está aí brigando sozinho, a gente não está contigo, ninguém vai te defender, não. Só que, por um lado, eles fazem isso, eles não apoiam o Bolsonaro num golpe, mas, por outro lado, eles também não enquadram o Bolsonaro para parar com um genocídio da nação, e eles ainda deixam ter um militar da ativa no Ministério da Saúde, e quando o Gilmar Mendes aponta o genocídio, eles se sentem ofendidos, é assim, aquela... Sim. Tiago, eu queria mudar um pouco de assunto na nossa resenha aqui. Eu tenho sido muito crítico à cobertura que os meios de comunicação têm feito em relação à Covid.
A gente pega todos os noticiários no Brasil e eles falam dos dramas, mostram os médicos, enfermeiros, falam das vítimas, depoimentos, mas eles nunca associam de uma forma direta a Covid à figura do Bolsonaro. Eu fazer um convite à sua reflexão. Se o presidente fosse de esquerda, você acha que os meios de comunicação teriam o mesmo zelo, o mesmo tratamento? Ou você acha que a conta de cada morto seria colocado nas costas de um presidente progressista, vamos dizer assim? Olha, com a mídia safada que a gente tem no Brasil, vamos supor que o presidente fosse o Haddad, que foi quem foi para o segundo turno. Se o Brasil tivesse 1.000 mortos, se ele tivesse feito lockdown desde o comecinho, tudo certinho, seriam 1.000 mortos na conta do Haddad. E se eles não conseguissem fazer um contorcionismo, distorcer a realidade para colocar tudo na conta dele, eles iam falar, tá bom, mas a crise econômica, então, tá toda nas suas costas. É tudo culpa sua. E, claro, pelos bastidores, iam fazer o que fizeram no segundo governo Dilma e também no primeiro. Iam começar a minar todas as ações do governo federal para dar errado. Paulo Guedes, o que você vê no futuro para ele no meio dessa história toda? Tiago, dá para a gente fazer alguma previsão? Você acha que ele ainda tem essa moral toda com o poder econômico aqui no Brasil? Será que garante Paulo Guedes até o final do governo? Qual o chute que você dá nessa história? Eu não sei se o Paulo Guedes dura até o fim do governo, não sei nem se o governo próprio dura até o final do governo, mas no caso do Paulo Guedes, ele está sendo cada vez mais chutado. Estão percebendo que a política econômica dele não dá lucro. Até que no Brasil, no ano passado, teve o maior desinvestimento da história, que foi a fuga de capitais, a palavra bonita que a mídia usa para as pessoas normais, as pessoas mais leigas, não entenderem, ninguém tem obrigação de saber os termos. Fuga de capital é o investidor brasileiro e estrangeiro tirando o dinheiro do Brasil, colocando em qualquer outro lugar. E ano passado foi a maior da história. Desse ano já está maior que a do ano passado. Se desse certo a política dele, não teria fuga de capitais, não teria o dólar a 5,30. O que o Paulo Guedes fez nos fundos de pensão, o que ele está fazendo agora, promovendo o genocídio da nação, é uma coisa assim imperdoável. Uhum. Não, e você sabe que nós não estamos mais sozinhos nesse combate, né? Porque agora uma fração da direita, o MBL, eles estão partindo também com um discurso muito agressivo em relação ao Paulo Guedes, chamando ele de algumas coisas até adicionais que a gente não chamava. Eles estão chamando o Paulo Guedes de traidor, de vigarista, e que o pessoal do MBL está ameaçando a destruir o Paulo Guedes e derrubar o Paulo Guedes. Então, se depender das forças espirituais e do pensamento, o Paulo Guedes não vai durar muito, não. Como é que você vê essa fração da direita que se auto-intitula liberais, né, liberais na economia, né, em relação ao Paulo Guedes? O Paulo Guedes tem um problema econômico ou um problema de caráter? É só ver um movimento que está acontecendo. Primeiro, o PSDB soltou uma nota contra o Paulo Guedes. Aí eu pensei, pô, o PSDB, que é aquele partido que é o mais conectado com o mercado financeiro. Tá. Aí soma isso ao desinvestimento no Brasil. A Globo começou a criticar a política econômica, mas ainda sem citar Paulo Guedes. É isso que me irrita, tenho certeza que também te irrita. Aí vai começar, os dissidentes do bolsonarismo também vão começar a criticar o Paulo Guedes, porque é o mercado financeiro que não quer. Falou, com esse cara não dá lucro, tchau, sai, Guedes, sai. Ou o Bolsonaro põe algum tipo de Meirelles, uma coisa assim, alguém mais que saiba fazer os negócios bons para eles, ou vão todos ser chutados. Pois é, e as pesquisas que são feitas por alguns institutos dão conta que o Bolsonaro ainda tem 30% de aprovação. Você acha que, se esse número é verdadeiro, isso tem a ver com os programas sociais, com os auxílios que as pessoas estão recebendo agora? E se isso paralisar, esse número vai alterar porque as pessoas vão cair na real do Brasil que sobrou depois da pandemia? O que eu percebi nas últimas pesquisas é que o apoio ao Bolsonaro mudou. Antes, o Bolsonaro tinha apoio das pessoas mais ricas, sabe? Mais de 10 salários mínimos, 5 a 10 salários mínimos, e as pessoas mais pobres eram contra o Bolsonaro. Agora mudou. As pessoas mais ricas estão contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro tem 50%, 55% de apoio entre as pessoas que têm renda de menos de um salário mínimo e de 1 a 2 salários mínimos. O pessoal fala, pô, mas na época do PT e tal, o Bolsa Família, era um dinheiro. Só que agora o Bolsonaro provou que ele abriu a mão, ele está dando R$600, é muito mais. Aí, por mais que muitos brasileiros não consigam sacar,
A hora que eles conseguem, ele fala, pô, isso equivale a 3, 4 meses de Bolsa Família. Bolsonaro que me deu. A esquerda faz tudo, que enfiou a goela abaixo esse auxílio que o Bolsonaro não queria, ele queria 200 por 3 meses, mas não fez a parte de mostrar para o povo que foi ela quem fez. E aí o Bolsonaro fica com todo o crédito. Aí agora o povo, muita gente que votava só na esquerda, agora vai começar a votar em você. Na verdade é o seguinte, a esquerda tem que ver com muita reserva a questão dos programas sociais, sem exigir ou sem oferecer isso que você está falando, uma politização, uma informação, né? Porque, na essência, muita gente não sabe, Tiago, que esses programas eles foram originados por economistas liberais, como uma ferramenta de aplacar exatamente o sentimento de insurreição, de revolta, enfim, você pega uma parcela muito pequena do orçamento e você segura uma grande massa, e do outro lado você vai passando todo tipo de transformação que você puder, né? Você, no caso, os liberais, os ultraliberais, de uma forma muito tranquila. Tanto é que em vários lugares da América Latina e no mundo, na África, América Central, enfim, você tem governos que fazem programas sociais, sendo eles de direita ou de esquerda, como uma ferramenta de neutralizar qualquer tipo de rebeldia popular, né? Isso também é uma coisa que é estudado sociologicamente. Então, no futuro, é muito importante que a gente reflita sobre essas ideias e a gente começa a perceber que a direita está querendo fazer uso dessa ferramenta também. Quando a gente vê o comportamento do Paulo Guedes, ele que era um cara intransigente nisso, ele já pensando em esticar um pouco mais esses programas sociais, né? Então, a gente tem grandes desafios aí pela frente. Hoje eu vi aqui no Jornal Globo um texto, um artigo do Carlos Decotelli. Não sei se vai dar para ver aqui. Aqui, o Carlos Decotelli. E ele reclama aqui que ele foi detonado de uma forma absolutamente cruel, né? Ele teve a vida dele destruída e ele está anunciando que se aposentou, não vai ser mais professor, né? Não foi uma certa ingenuidade dele aceitar um convite para trabalhar no governo Bolsonaro, achando que ele poderia fazer alguma coisa pela educação? Eu não sei se ele queria realmente fazer alguma coisa pela educação. Acho que ninguém que está perto do Bolsonaro o suficiente para ser indicado para um cargo dessa importância no governo dele está pensando em fazer alguma coisa pelo povo. Mas talvez tenha sido a ingenuidade dele, achando que ele mentiu tanto no currículo, com certeza ele não mentiu sem saber que estava mentindo, e que não iam descobrir, não iam fazer uma devassa na vida dele, e que pelo fato dele ser negro não iam escorraçar com ele. E foi o que aconteceu. O atual ministro tem um monte de coisa errada com ele, mas ele é branco. Aquela história, né? Não tem como alguém prestar serviço para uma figura como Bolsonaro e ter algum tipo de romantismo que isso pode desembocar numa coisa concreta. E agora vai o Guedes querendo tirar dinheiro do Fundeb para jogar no Bolsa Família. O ministro da Educação no nosso país é uma figura útil ou inútil diante dessa circunstância, Tiago? Tá chegando num nível em que o Ministério da Educação está chegando no nível do Ministério da Saúde. No meio de uma pandemia, o Ministério da Saúde é o nosso exemplo de um ministério inexistente. É porque não tem mais o que fazer. Realmente, está tomado pelos corruptos e pelos ideológicos, essa ala ideológica burra. O novo ministro, ele está lá, ele vai ser só um rostinho e ele vai, com certeza, ele vai tentar fazer alguma coisa para agradar alguma das alas. Ou ele vai tentar agradar o Centrão, ou ele vai tentar agradar a ala ideológica para ver se ele consegue, assim, sambar para se manter no cargo o maior tempo possível, também para conseguir o que seja melhor para ele. Não, inclusive, assim, nessa parte final, eu queria te perguntar isso. O gabinete do ódio, então, na sua opinião, não é ficção científica. É uma coisa que existe mesmo, que é articulada e que produz resultado. Ah, sim, sim. Até a investigação da STF fez a busca e apreensão exatamente em quem eu vinha falando desde o ano passado. Falei, gente, esses são o gabinete do ódio. Tem ali no terceiro andar do Palácio do Planalto, tem uma salinha, e tinha até, uma época, tiraram até foto, tem uma salinha ali que eles operam tudo. O Paulo Marinho, que foi um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro, ele falou aqui na minha casa, tem uma entrevista dele para o Globo News, ele falou, na minha casa a gente saía e distribuía tudo para todos os grupos do WhatsApp. Aí ela perguntou, fake news também? Aí ele falou, tudo que era bom
para a gente eleitoralmente, fake news ou não, a gente saía e distribuía. Você acha que tem, então, possibilidade de ter materialidade nesses atos ilegais todos, a ponto de o TSE, a Suprema Corte, o STF, enfim, darem consequência a isso tudo? Ou será que a maior parte disso aí se perdeu? Infelizmente, o julgamento no TSE é um julgamento mais político do que fatídico, né? Não importa os fatos, importa a opinião dos ministros naquele momento. Vamos supor, se o Bolsonaro continuasse enfrentando o STF, tentando partir para o enfrentamento, eu não tenho a dúvida de que eles iam acelerar isso, que eles iam tentar caçar a chapa dele ou caçar a chapa Bolsonaro-Mourão por causa do gabinete do ódio, porque tem tudo. Eles têm provas, eles têm tudo. Até o Alan dos Santos ficou desesperado porque quando a Polícia Federal chegou na casa dele, o WhatsApp estava aberto no computador dele, ele tentou desligar, só conseguiram pegar todas as conversas dele e ele não sabia que a polícia na casa dele naquele dia, claro, é surpresa, mas a polícia tinha ido na casa dele 2 semanas antes, então ele não imaginou que iriam de novo 2 semanas depois. E estava tudo ali, pegaram tudo, fora que tudo isso deixa rastros, deixa provas, tem várias provas. A CPI das fake news mesmo descobriu que aquele perfil Bolso Feios, pediram para o Instagram quem é o dono, aí o e-mail, bolsonaro.sp, é o e-mail do Eduardo Bolsonaro, do gabinete dele, mesmo que ele usa para comprar passagem de avião, hotel, tá muito bem materializado. Falta, e aí vai depender da política, se quando chegar no TSE eles vão ter, a prova tem, eles têm a convicção ou não tem, aí é o que a gente vai ter que ver. Bom, Tiago, olha só, vamos chegar aqui ao final do nosso papo, porque dizem os experts, né, que não faz sentido a gente fazer lives muito longas, e a gente, na nossa live aqui, que teve um tempo legal, a gente abordou muitas coisas. Eu espero que vocês estão nos acompanhando, vocês tenham curtido, vocês tenham gostado, e como diz o Tiago, se inscreva, dê a sua contribuição, clique aí, ajuda muito os nossos espaços aqui a chegarem cada vez mais longe. Primeiro, obrigado pelo convite, José. Eu te admiro muito, muito mesmo. Assisto quase todos os seus vídeos, sempre curto, sempre assisto também até o fim. Também muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa a curtida. Se não é inscrito, se inscreve no canal, assista mais e mais vídeos e vamos aqui, todo mundo junto, a gente consegue. Se a gente empurrar bem forte, o governo cai. Gente, olha, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Tiago. E aguardem, porque a gente vai voltar com o Tiago mais à frente aí. A gente eventualmente vai fazer nossas resenhas aí. Enfim, a gente vai se estruturar. Mande suas críticas, suas sugestões, o que a gente pode melhorar, porque é assim que a gente ajuda o nosso país a encontrar o melhor caminho, né? Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tiago, obrigado mais uma vez. Tchau, obrigado, querido. Tchau.